Olá, querido estudante, tudo bem com você? Eu sou a professora Daniele Nunes e meu sinal na comunidade surda é este aqui. Seja muito bem-vindo ao Sexto Tempo, uma ação da Secretaria Municipal de Educação juntamente com o Centro de Mídias. E aí, preparado para mais uma aula? Vamos lá? Entre os variados textos que chegam até nós, alguns têm o objetivo de narrar um fato, outros têm o objetivo de descrever e outros têm o objetivo de convencer. Nos textos que têm o objetivo de convencer o leitor ou até mesmo o interlocutor, é o objetivo da aula de hoje. Estudaremos mais sobre esses textos, mas antes da gente avançar, vamos verificar o sinônimo, ou seja, o que quer dizer convencer. Perceba os sinônimos em tela. Olha só, convencer significa persuadir, cativar, incutir ou induzir. Não esqueça mais. Dito isso, avancemos. Visto que estamos falando sobre textos que buscam convencer o leitor, acabam apresentando uma tese. E aí, você sabe o que é uma tese? Veja só comigo, o que é tese? Tese é o mesmo que ponto de vista, ou seja, uma opinião do autor do texto acerca de um determinado tema. E para que é importante a gente identificar a tese em um texto? Para que você, aluno e aluna, perceba o raciocínio que o autor quer desenvolver ali, para você compreender melhor a ideia. Quero que nesse momento você pense na seguinte situação. Você leu um livro muito interessante e gostaria de que outras pessoas lessem também. E para isso, você precisa convencer ou persuadir. Lembra do significado? Afirmar simplesmente que é legal o livro não vai convencer ninguém. Talvez você falar que através da leitura a pessoa vai conhecer um país em que meninas são proibidas de ler, vai conhecer o motivo do atentado que Malala sofreu, por exemplo, ou ter outras oportunidades de conhecer um outro mundo, uma outra cultura e por aí vai. Dessa maneira, você acaba mostrando as razões e estará aí tentando convencer que outras pessoas leiam um determinado livro, correto? Bem, depois da gente verificar o que é uma tese, vamos ler alguns textos em escrito, identificando aí qual é a opinião do autor sobre determinado tema. Vamos lá. Eu tenho aqui um texto que tem por título Receitas da Vovó. O que esse texto tem para falar sobre receitas da vovó? Farei aqui a leitura para você. Diz o seguinte: primeiro, porque resgatam antigas tradições, sejam familiares ou étnicas. Além disso, mostram como se falam ou se falava em determinada região. E ainda servem como passagem do tempo, chaves para alcançarmos memórias emocionais que a gente nem sabia que tinha. Se você se lembrou do prato que sua avó ou sua mãe fazia, você sabe do que eu estou falando. E aí, qual a tese desenvolvida aqui nesse texto que você e eu aqui acabamos de ler? Se você pensou que a questão das receitas da vovó são importantes para a nossa cultura brasileira, você acertou. Olha só como um texto inicia, olha só o que diz. Primeiro, porque resgatam antigas tradições, sejam familiares ou étnicas. Aqui, o autor do texto mostra o seu ponto de vista, o porquê que é importante valorizarmos as receitas. Vamos agora avançar para o segundo texto, buscando também identificar a opinião, ou seja, a tese do autor. Nós temos aqui uma charge, né? Não deixa de ser aqui um texto.
E olha só o que está escrito nesse texto. Nós temos aqui o desenho, né, do planeta Terra que diz o seguinte: meu caso é grave, doutor. E nós temos aqui um médico, né, pensando em que doença é essa, né, que supostamente o planeta Terra está sofrendo. Você consegue aí pensar qual a tese, qual a opinião que o autor pensou ou quis passar para nós ao desenvolver essa charge? Você consegue pensar aí? Vamos lá. Nós temos aqui que o ponto de vista exposto pelo autor é fazer a gente refletir que o planeta Terra, devido aos problemas ambientais, está adoecendo. Mais uma vez aqui, a opinião do autor sobre o planeta Terra. Deu para entender? Vamos avançar. Perceba aqui a importância da gente identificar a tese em um texto. Por que é importante estudar isso? Para que a gente perceba qual a linha de raciocínio do autor, e ao perceber qual é a linha de raciocínio do autor, a gente vai verificar no texto quais são os fatos e os argumentos que ele desenvolve para poder defender a tese. E a gente aprendeu na aula de hoje que tese é a mesma coisa que opinião ou um ponto de vista. Dito isso, vamos verificar mais um texto por escrito e o nosso objetivo é identificar qual a tese ou qual o raciocínio do autor que ele desenvolveu durante o texto, ok? Vamos avançar. Nós temos aqui, ó, o título do texto se chama Brincadeira Retrô, que diz o seguinte: me lembro bem de quando era pequena e do quanto minha imaginação era fértil. Eu fui daquelas crianças que davam arrepios nos pais por conta das brincadeiras mirabolantes. A cama de casal que virava navio pirata, o sofá da sala que virava palco de teatro com direito à cortina de lençol e tudo mais. Toda vez que começava a me animar, minha avó dizia: lá vem essa menina inventando moda. Hoje, vejo que esse era o jeito de brincar das crianças de antigamente. Perceba aqui essa informação que o autor do texto desenvolveu. E o texto continua, diz assim: não havia toda essa parafernália eletrônica que toca música, anda, fala e não deixa nenhum espaço para imaginação. O texto continua. Precisávamos inventar as nossas brincadeiras. Olha só, essa informação aqui muito importante. Precisávamos inventar as nossas brincadeiras. Criança moderna não sabe brincar sozinha. Tem sempre a babá, o computador, o DVD. Hoje, tento incentivar meu filho a brincar assim também. Vocês conseguiram perceber a linha de raciocínio do autor ao falar sobre brincadeira? Várias ideias foram colocadas aqui com o intuito de convencer e mostrar o quê? Que as brincadeiras de antigamente são melhores que as de hoje. É claro que você pode concordar ou discordar, mas essa é a visão do autor. E ele colocou aqui fatos e argumentos para nos convencer ao dizer que a brincadeira de hoje não é tão criativa como as brincadeiras de antigamente. Olha só, vamos voltar aqui ao texto. Ele fala o seguinte, ó, que a brincadeira de hoje não deixa espaço nenhum para a imaginação. Que antigamente, né, as brincadeiras brincavam em cima da cama, fazia da cama dos pais, né, um barco, um navio, de acordo com a imaginação da criança. Então, constatamos aqui qual a opinião, ou seja, a tese do autor
ao descrever, ao falar sobre um determinado tema, ok? Bem, depois das explicações dadas por aqui, vamos fazer 3 atividades para a gente exercitar? Vamos lá, gente. Questão número 1. Pegue aí o seu caderno, seu lápis, sua caneta e acompanhe. Diz o seguinte: leia o texto abaixo e responda. O título do texto é Regime, Ginástica e Cama. A falta de sono adequado é definitivamente um fator de risco isolado para o ganho de peso. Esse é o subtítulo. Olha só o que o texto diz. A matemática da perda de peso é simples. O consumo de calorias deve ser inferior ao total de energia gasta pelo organismo. Nos últimos 5 anos, porém, uma série de estudos vem demonstrando que um terceiro fator deve ser incluído na equação do emagrecimento. Olha só o que deve ser incluído: o sono. Como a má alimentação e o sedentarismo, uma sucessão de noites mal dormidas pode condenar ao fracasso qualquer luta contra a balança. Avancemos na questão. Olha só o que diz. A tese defendida pelo autor é que, letra A, a falta de sono está relacionada ao ganho de peso? Letra B, má alimentação derruba a luta contra a balança? Letra C, perda de massa magra é maior com pouco sono? Letra D, perda de massa magra desacelera o metabolismo. E aí, aluno, qual a resposta correta? Qual o ponto de vista que o autor quis desenvolver aqui nesse texto? Olha só, voltemos ao texto para que você perceba que o autor aqui fala sobre a falta de sono com o ganho de peso. Tenha atenção, pense, pare e faça aí a escolha da alternativa correta. Relógio na tela para você responder. Se você respondeu, escolheu como alternativa correta a letra A, você acertou. A tese defendida pelo autor do texto é que a falta de sono está relacionada ao ganho de peso. Lembre-se de que tese é opinião, tá? Não esqueça disso. Vamos voltar aqui ao texto
para que você verifique como ele trata, tá? Desse tema. Olha só, aqui já no subtítulo ele já fala: a falta de sono adequado é definitivamente um fator de risco isolado para o ganho de peso. Ou seja, a falta de sono, tá? Está ligado aí com o ganho de peso, tá bom? Aqui também ele fala, ó, uma série de estudos vem demonstrando que um terceiro fator deve ser incluído na equação do emagrecimento. Ou seja, aquilo que a gente sabe, não basta você aí ter cuidado com a sua alimentação. O sono também, segundo o texto, está relacionado ao emagrecimento. Então, por isso, a alternativa correta é a letra A e não as outras alternativas. Vamos aqui analisar a letra B. Olha só o que diz. Má alimentação derruba a luta contra a balança. Gente, talvez você aí tenha até marcado a letra B. Isso é verdade. Porém, o que a questão pediu não é aquilo que você acha, mas aquilo que o autor pensa sobre esse tema. Então, por isso, não pode ser a letra B. O texto não falou sobre informação de massa magra e nem aqui também sobre desacelerando o metabolismo, ok? Vamos agora para a questão número 2. Diz o seguinte, leia o texto abaixo, que diz o seguinte: integral ou desnatado? A nutricionista Ana Beatriz Barrella explica que a diferença entre leite integral, desnatado e semidesnatado está na redução da gordura. Adolescentes, olha só, esse texto aqui está conversando com vocês. Adolescentes devem optar por integral. E por quê? Já que a gordura é um nutriente fundamental para o bom funcionamento do corpo e, se consumida dentro das quantidades recomendadas, desempenha diversas funções que vão te dar energia a manter a temperatura corporal constante, além de proteger os órgãos vitais do corpo, entre outros benefícios. Vamos analisar o que a questão número 2 está pedindo. A ideia defendida nesse texto é que, letra A gordura deve ser consumida em medidas recomendadas para trazer benefícios à saúde. Letra B, a gordura do leite integral é bastante reduzida em relação ao desnatado e ao semidesnatado. Letra C, os adolescentes devem consumir leite integral para o bom funcionamento do corpo. Letra D, os órgãos vitais necessitam de leite integral para que possam funcionar adequadamente. E aí, aluno e aluna, qual a alternativa correta? Qual é a ideia que o texto está defendendo? Relógio na tela para que você responda aí corretamente e com calma.
resposta correta é a letra C. Olha só o que diz a letra C. Os adolescentes devem consumir leite integral para o bom funcionamento do corpo. Vamos atrás desta informação lá no texto. Olha só o que diz o texto. Adolescentes devem optar por integral. O que é o integral? É o leite, já que a gordura do leite integral é um nutriente fundamental para o bom funcionamento do quê? Do corpo. E é justamente o que diz a letra C. Os adolescentes devem consumir leite integral para o bom funcionamento do corpo. E aí, conseguiu acertar essa? Se caso não, não desista. A gente vai fazer aqui agora a última questão e para que você aí responda corretamente. Vamos avançar. Questão número 3. Olha só o que diz. Leia o texto a seguir e responda. Há uma geração sem palavras. A malhação física encanta a juventude com seus resultados estéticos e exteriores, o que pode ser bom, mas seria ainda melhor se eles quem, gente? Essa determinada geração aqui que se fala, a juventude, se preocupassem um pouco mais com os músculos cerebrais. Por quê? Como diz o poeta e tradutor José Paulo Paes, produzem satisfações infinitamente superiores. Olha só o que a questão diz. No fragmento apresentado, ou seja, o trecho do texto que foi apresentado, o autor defende a tese de que, ou seja, qual é a opinião aí que ele tem? O que ele está defendendo? Letra A. A malhação física traz ótimos benefícios aos jovens? Letra B. Os jovens devem se preocupar mais com o desenvolvimento intelectual? Letra C. O poeta José Paulo Paes pertence a uma geração sem palavras. Letra D. Malhar é uma atividade superior às atividades cerebrais. Estamos aqui diante da última questão da aula de hoje. Preste bastante atenção. Se possível, leia o texto novamente e escolha qual a alternativa correta. Relógio na tela.
alternativa correta é a letra B. Vejam o que diz a letra B. Diz o seguinte: os jovens devem se preocupar mais com o desenvolvimento intelectual. Vamos analisar o texto para que a gente consiga essa informação. Olha só o que diz o texto. A malhação física encanta a juventude com seus resultados estéticos exteriores, o que pode ser bom. Porém, gente, na opinião do autor, seria melhor se a juventude se preocupasse um pouco mais com os músculos cerebrais, ou seja, com desenvolvimento intelectual, com os estudos. Para este autor, é melhor que seja assim. E ele termina, né? Porque, como diz o poeta tradutor José Paulo Paes, produzem satisfações infinitamente superiores. Por isso, a alternativa correta é a letra B. E as outras alternativas? Vamos analisá-las. Olha só, a malhação física traz ótimos benefícios aos jovens? Traz, gente, mas é isso que o texto está defendendo? Não. É por isso que você não pode chutar uma questão. Opa, isso aqui é verdade. Não. É necessário que você leia o texto e verifique o que o autor realmente está defendendo. Por isso, não pode ser a letra A. A letra C diz o seguinte: o poeta José Paulo Paes pertence a uma geração sem palavras. O texto não disse isso, tá? E a letra D diz o seguinte: malhar é uma atividade superior às atividades cerebrais. Pelo contrário, o texto diz que a atividade intelectual é superior ao malhar. Por isso, a alternativa correta realmente é a letra B. E aí, o que aprendemos na aula de hoje? Nós aprendemos por aqui sobre a importância de você identificar a tese. E o que é tese? Tese é a opinião, o ponto de vista do autor sobre determinado tema. E ao identificarmos a tese, a gente consegue aí perceber qual a linha de raciocínio que o autor está desenvolvendo. E para que ele continue a construir a sua linha de raciocínio, o autor ele acaba usando fatos e argumentos para construir a tese dele. É importante que você consiga identificar isso, porque existem muitos textos que chegam a você e que querem te convencer sobre um determinado tema. Bem, eu espero que você tenha compreendido sobre identificar a tese em um texto. Eu vou ficando por aqui e aguardo você em nossa próxima aula. Tchau, tchau!